Outubro é o mês de conscientização e prevenção do câncer de mama. Até o fim deste ano, a previsão é a de que o Brasil registre cerca de 57 mil novos casos da doença. Se o diagnóstico for feito logo no início, a chance de cura chega a 95%. Daí a importância da mamografia, que deve ser feita a partir dos 40 anos anualmente. Para falar sobre o assunto, o Cidadania convidou o presidente da Sociedade Brasileira de Mastologia, Rufo de Freitas Júnior, a quem desde já agradeço a presença aqui. Esses 57 mil novos casos da doença representam um acréscimo em relação aos números do ano passado? Bom, a estimativa do INCA para 2012 era de 52 mil novos casos. Para 57 tem 5 mil novos 2012? casos. 2012. Tá. Ou seja, entre 2012 e 2014, um aumento de 5 mil casos a mais de câncer de mama, ou seja, uma incidência de fato crescente. O exame da mamografia, muitas mulheres, existem alguns mitos associados ao exame da mamografia, o que acaba intimidando certas mulheres, por exemplo, se há dor na realização do exame, ou se a radiação que acontece durante esse exame também provoca o câncer em outras partes do organismo. É verdade isso? A dor é verdade. Veja que boa parte das mulheres, principalmente aquelas que têm mama sensível, pode sentir um pouco de desconforto. Algumas, 2% das mulheres, muito desconforto, ou seja, 2 em cada 100, muito desconforto. Mas, de uma maneira geral, entre 40% e 50%, a dor leve ou moderada durante a realização do exame. E também, então isso não é um mito, é fato. E a outra questão, que é muito mais mito, é a questão da radiação provocar câncer. Bom, de fato, pode acontecer. Em um estudo que nós fizemos, pelo que eu sei, o único estudo conduzido no Brasil sobre isso, nós observamos que, fazendo as contas através de física médica, etc., de que haverá um aumento de 3 ou 4 casos em cada 1 milhão de mulheres que fazem mamografia. Bom, pode aumentar? Pode, mas isso é assim, muito, mas muito pequeno se comparado com o benefício e a redução da mortalidade que a mamografia pode ocasionar, né? Ela pode gerar para as mulheres que fazem um exame periódico, ou seja, uma vez a cada ano, conforme também é a lei no país. O índice de mortes aqui no Brasil por câncer de mama, ele é muito alto em relação aos padrões internacionais? Qual é esse índice, enfim? Muito bem. Nós sabemos que a mortalidade por câncer de mama ela é alta em todo o mundo, mas ela já começa a reduzir nos países desenvolvidos. No Brasil, ela aumentava até mais ou menos o ano de 94, 95. De lá para cá, houve uma estabilização, sendo que em algumas capitais do Sul e do Sudeste, incluindo Porto Alegre, Belo Horizonte, a cidade de São Paulo e cidade do Rio de Janeiro, essa mortalidade por câncer de mama vem reduzindo. Entretanto, no centro e no norte do país, a mortalidade ainda é crescente. Ou seja, em outras palavras, ainda estamos tendo problemas na identificação e um diagnóstico mais precoce da doença. Nessas regiões, o que falta é a conscientização ou as mulheres não têm acesso à mamografia, não têm acesso ao tratamento, ou as duas coisas contribuem? São as duas coisas? As duas coisas contribuem. Interessante. Vamos trabalhar especificamente com mamografia e depois abranger um pouco mais. Se nós pegarmos a faixa etária que o INCA preconiza de 50 a 69 anos, que nós sabemos que é a principal faixa etária, apesar que nós preconizamos de começar a mamografia aos 40 anos, depois eu explico por quê. Mas vamos pegar aí dos 50 aos 69 anos. É necessário que há 10 milhões de mamografia e nós estamos fazendo 2 milhões e 500. No ano de 2013, por exemplo, foram feitas 2 milhões e 500 mil mamografias pelo SUS, ou seja, dá 25% do que deveria ser necessário. Bom, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, esse número deveria pelo menos triplicar.
chegar a 75% para que houvesse uma redução da mortalidade. Ou seja, mesmo que haja um aumento, que esteja havendo um aumento de mamografias pelo SUS entre 2008 e 2013, em 2013, como eu falei, 1/4 só das mulheres, 1 em cada 4 faz mamografia pelo SUS. Obviamente, isso difere. Por exemplo, no estado do Pará, só 7% das mulheres fazem mamografia pelo SUS, ao passo que em Santa Catarina, no Paraná, chega a 31%. Ou seja, à medida que nós vamos descendo no país, nós temos uma estrutura, temos uma oferta melhor, temos uma consciência maior da mulher que vai fazer o exame e depois no topo disso. Porque não é só fazer mamografia. Depois disso, elas no Sudeste e no Sul têm uma estrutura hospitalar para fazer o reconhecimento do que está acontecendo, diagnosticar e depois tratar. Esse faz a diferença. Agora, nós já inclusive tratamos aqui em outro programa, no Cidadania, que foi a decisão do governo, do Ministério da Saúde, de suspender os repasses de verbas para os municípios realizarem a mamografia bilateral, né, ou seja, nas duas mamas, para mulheres entre 40 e 49 anos. Né? Essa situação persiste e, no entender da Sociedade Brasileira de Mastologia, prejudica os esforços de combate à doença? Prejudica sim. A portaria ainda persiste. Há hoje 2 ações contra ela, uma levada pelo Conselho Federal de Medicina e apoiado pela Sociedade Brasileira de Mastologia, pelo Colégio Brasileiro de Radiologia e pela FEBRASGO, das Sociedades de Ginecologia, e também pela FEMAMA, não é? Então, todo esse pessoal acredita que, por consciência técnica, que os nossos técnicos, médicos e pesquisadores observaram que o mais adequado é começar aos 40 anos. Então, 2 informações que eu acredito que vai fazer entender de maneira mais fácil a necessidade. 1/4 das mulheres brasileiras que desenvolvem câncer de mama está entre 40 e 49 anos. Negar a essas mulheres a realização do exame mamográfico, principalmente tendo mamografia sobrando, e não fazê-las, ou seja, nós temos um parque instalado de mamografia que dá para fazer. Sabemos que a prioridade é de 50 a 69 anos. Agora, a portaria negar o pagamento disso é deixar esse 25% de mulheres que terão câncer de mama descobertos de um exame que pode, de fato, aumentar a chance delas estarem vivas por anos e anos. Ou seja, isso vai impactar possivelmente na mortalidade daqui a alguns anos. Essas ações a que o senhor se referiu estão na Justiça, mas não há nenhuma decisão ainda? Até o momento não tem uma decisão e a portaria ainda persiste. O senhor disse que ia nos explicar por que a mamografia é importante a partir dos 40 anos. A primeira questão é exatamente essa. Ou seja, se nós deixarmos de fazer a mamografia entre 40 e 49 anos, 1 em cada 4 mulheres deixarão de ter esse benefício. Assim, o único método que se mostrou fundamental e que conseguiu reduzir a taxa de mortalidade por câncer de mama foi exatamente a mamografia. Sabemos que, começando aos 40, de 40 a 49, o impacto é menor, não é como acima dos 50. Mas nós temos aí pelo menos 1 em cada 4 mulheres começando e nós conseguimos reduzir aí a mortalidade em torno de 15%. Ou seja, porque se temos o parque instalado, se temos a possibilidade real e financeira de fazê-lo nesse país, por que então deixar essas mulheres que teriam algum benefício deixar de fazer para só começar aos 50 anos? Mas organicamente, por que a mulher a partir dos 40 anos é a mais suscetível à doença, ao câncer de mama? Não é que ela seja mais suscetível, mas o câncer começa a aumentar sua incidência de forma dramática após os 40 anos. Existem cânceres entre 20 e 39 anos, mas isso é uma taxa, uma parcela muito pequena. Nós estamos falando aí de menos de 10%, em torno de 8 a 9% da população que desenvolve câncer de mama. Agora, a partir dos 40 anos é que de fato há um grande aumento. A maior incidência acontece entre 50 e 60 anos na mulher brasileira.
Mas a partir dos 40 anos, esse aumento da incidência é tão grande que por si só já justifica. E, obviamente, sendo o único exame que pode reduzir a mortalidade, nós estamos falando de exames, né, e de detecção precoce, então por que não fazê-lo a partir dos 40 anos? Por isso mesmo é que as 3 sociedades juntas, incluindo a Sociedade Brasileira de Mastologia, preconizam que o exame deva ser começado aos 40 anos. Falando sobre a prevenção da doença, a gente sabe que a mulher precisa, quer dizer, o excesso de peso é um fator de risco. Por quê? Muito bem, o que acontece é que depois da menopausa, onde os ovários deixam de produzir o hormônio feminino, o que acontece? A gordura passa a se transformar em hormônio feminino. E, obviamente, então, a mulher mais obesa teria essa maior quantidade de hormônios circulantes e isso faz com que haja um aumento do risco. Essa é uma das questões que dá para nós trabalharmos assim em medicina comunitária de maneira tranquila, ou seja, com boa alimentação e fazendo atividade física, é possível reduzir aí a incidência. Nós deixamos de falar de mortalidade para falar em alguma coisa antes da doença começar. Reduzir a incidência em aproximadamente de 15% a 20% se fizermos atividade física e uma boa alimentação. E aí tem uma curiosidade que as regiões sudeste e sul do país têm maior incidência da doença. E embora sejam as regiões mais ricas, de maior poder aquisitivo, né? Qual é a relação entre a incidência da doença e o fato e serem essas regiões? Algumas coisas chamam a atenção, 2 muito grandes. O câncer de mama é um câncer que vem, aliás, todos os cânceres, de uma maneira geral, vêm com a idade. Ou seja, quanto mais vivemos, maiores são as chances das nossas células desenvolverem erros e, a partir daí, produzir células tumorais. Mas, então, as regiões do sul e do sudeste, obviamente, têm uma expectativa de vida maior, tendo a possibilidade maior de desenvolvimento de câncer, incluindo câncer de mama. No topo dessa história também, o câncer de mama está ligado às questões da vida urbana, ou seja, como nós falamos, a questão da alimentação, questão de não atividade física. O estresse também. Estresse, alcoolismo, uso de hormônios indiscriminados depois da menopausa. Então, ou seja, a mulher moderna tem toda essa questão. E mais do que isso, na mulher moderna também, do sul e sudeste do país, elas têm outra questão muito importante. Como a vida profissional impõe que elas levem a questão profissional assim na frente, acabam deixando a gestação e a amamentação para trás, ou não as têm, ou têm aí depois dos 35 anos de idade. Isso por si só já faz com que haja um aumento do risco. Mas não entendi, por que a mulher que engravida mais tarde tem mais probabilidade de contrair o câncer de mama, de ter o câncer de mama? Excelente. A mulher mais jovem, ao engravidar, ela desenvolve, através do hormônio lactogênio placentário, um hormônio que só acontece durante a gestação. Então, aquele hormônio amadurece as células da mama de forma que as coisas, as informações que são passadas para essas células mamárias têm menos impacto. O hormônio que chega nela tem menos impacto. Então, com isso, a gestação e a amamentação na fase mais precoce, principalmente antes dos 35 anos, promovem por si já uma barreira natural para a formação do câncer. O Outubro Rosa, aqui mesmo o prédio do Senado fica iluminado de rosa durante todos os dias, todas as noites de outubro. Essa campanha começou quando? Já começou há alguns anos e, na verdade, hoje ela é uma campanha mundial. Boa parte hoje das pessoas e das instituições que trabalham e lidam com câncer de mama estão conectadas de maneira celular. Cada um trabalha tentando promover alguma coisa. E o mais bacana dessa história é que está no centro do Outubro Rosa é a mulher. E dentro dessa história
não existe, é apolítico, é absolutamente laico e tem uma questão importante: a mulher e o seu conhecimento a respeito dela própria. Então, o Outubro Rosa nos faz relembrar e reviver sempre a questão, colocando a mulher no centro e a importância dela cuidar da sua saúde. Veja, o que eu queria perguntar também é que o exame manual que é feito, enfim, antigamente se falava no exame manual, ele ainda é importante? O autoexame mudou um pouco. Depois de percebermos que ele não teria possibilidade de reduzir as chances da mulher morrer, ou seja, não reduzia a taxa de mortalidade por câncer, então nós passamos a dar uma outra conotação, o autoconhecimento. A mulher fica muito estressada quando vai fazer o autoexame. Aquela imposição, não, você tem que fazer o autoexame de maneira mensal, uma vez depois da menstruação, impõe a ela um estresse muito grande. Eu vou encontrar alguma coisa, ou não, se eu fizer, eu vou deixar passar e a culpa será minha. Então nós deixamos isso para lado, puxamos para a mamografia, que passa a ser o principal método de detecção precoce, de rastreamento, mas por outro lado, quando nós falamos hoje de autoconhecimento, significa, mulher, você precisa se conhecer, como nós homens também precisamos nos conhecer. Se eu sei que meu nariz é mais para um lado ou para o outro, que a orelha é um pouco maior de um lado ou outro, etc., a mulher é a mesma coisa. Ela sabe onde está cada pintinha, cada verruguinha e sabe também na mama aonde está alguma área um pouco mais endurecida ou não. Se porventura ela se conhece, acontecendo alguma coisa, notou alguma coisa, algum nódulo, algum caroço, alguma área endurecida, ou uma saída de sangue pelo bico do seio, ou uma área mais inchada, demasiada na pele da mama, ela certamente procurará cuidado médico e isso faz toda a diferença. Ou seja, o autocuidado hoje, ele é importante para que ela se conheça, para que ela possa, encontrando alguma coisa, procurar cuidado. Mas eu insisto, o principal nessa história é começarmos através da mamografia. É verdade que existe uma nova droga, com o apelido de cavalo de Troia, que pode substituir a quimioterapia no tratamento do câncer de mama? Na verdade, esse é um quimioterápico e ele já vem embutido agora, são os avanços. O tratamento do câncer de mama avançou consideravelmente. As cirurgias radicais passaram a ter uma conotação que, além da cura, também transmite a possibilidade de uma boa estética. A radioterapia hoje está muito mais confortável e muito mais segura. Os tratamentos com anti-hormônios são muito mais confiáveis. E agora as drogas alvo-dirigidas, as drogas biológicas, vêm com essa novidade, que são chamados CADs ou CADs, que é um anticorpo associado a um quimioterápico. Ou seja, quando existe determinada proteína no tumor, nós colocamos uma terapia biológica que leva aquela medicação exatamente para aquela célula e quando ela entra naquela célula, a partir daí, só depois de entrar, de internalizar, é que ela libera o quimioterápico. Em outras palavras, menos efeitos colaterais e maior efetividade. Essa droga já está disponível no país para saúde suplementar, mas infelizmente ainda não está disponível para as usuárias do Sistema Único de Saúde. Ou seja, quem acessar a rede particular tem acesso a essa droga, é isso? Exatamente. Eu queria que o senhor falasse, são muitas informações aqui, qual é o site da Sociedade Brasileira de Mastologia para que as mulheres possam acessar e ter mais informações? www.sbmastologia.com.br. Esse é um site que nós procuramos trazer informação. Hoje nós temos vários pesquisadores brasileiros que estamos incentivando para que eles coloquem os trabalhos, para que eles nos informem. Nós divulgamos, então, essas informações de pesquisadores brasileiros dentro do site da Sociedade Brasileira de Mastologia e também tem sido divulgado novos estudos internacionais.
O fato é que com isso a mulher pode, quem acessar, não independente de ser mulher ou homem, enfim, mas quem acessar pode ter acesso às grandes novidades que estão acontecendo, não só em termos de diagnóstico, mas também em termos de tratamento e reabilitação do câncer de mama. Em último caso, a cirurgia, ou seja, para a extração da mama, hoje em dia isso também há meios de reduzir o impacto sobre a vaidade da mulher, sobre a beleza, porque isso é importante também, não é verdade? Melhorou demais, melhorou demais. As técnicas de reconstrução mamária, as técnicas de remodelação mamária melhoraram e estão crescendo a olhos vistos. Ou seja, muitas vezes hoje nós conseguimos fazer uma cirurgia que ao mesmo tempo ela tem um efeito de curar ou de não deixar que o tumor volte mais, evitando que ele possa voltar, mas ao mesmo tempo e com o mesmo empenho, fornecendo à mulher uma estética mais adequada. Então, uma mama ficando mais do tamanho da outra, enfim, dando o mínimo. Muitas vezes nós não sabemos, olhamos assim e não conseguimos determinar qual foi a mama tratada. E no topo dessa história, mesmo para aquelas mulheres que ainda têm um infortúnio de ter uma mama removida, chamada mastectomia, hoje essa cirurgia, em muitos casos, podem ser feitas sem necessidade da extração da pele, sem necessidade da extração do bico. Nesses casos, onde há a reconstrução imediata, nós colocamos silicone entre a pele e a parede do tórax, né, ocupando aquele espaço de onde havia o tumor e da glândula mamária e deixando um resultado estético muito adequado. Então, essas são as novidades, são novidades assim da cirurgia e que o cirurgião hoje passa a ser valorizado nesse século XXI. Dr. Rufo, mais uma vez, obrigado pelos seus esclarecimentos, pelas suas informações e queremos desejar sucesso no seu trabalho. É uma honra muito grande falar sobre a luta sobre o câncer de mama. É sempre um prazer muito grande, porque esse é o nosso empenho e essa é a nossa vida. Muito obrigado. O tema do Cidadania, como vocês viram, foi a prevenção do câncer de mama. O entrevistado foi o presidente da Sociedade Brasileira de Mastologia, Rufo de Freitas Júnior. Não esqueça de enviar críticas e sugestões. Ligue para 0800 61 2211 ou acesse www.senado.leg.br/TV. Nesse mesmo endereço, você pode baixar qualquer programa da TV Senado. Obrigado pela audiência e até o próximo Cidadania.